constantemente, né? Eu preciso treinar o meu cérebro pra aprender que eu posso ouvir não e que eu posso dizer não. Você sabe ouvir não? E sendo mais específico, quando você quer beijar alguém ou quando você quer transar com alguém e essa pessoa diz não pra você, como você reage com isso? A gente precisa falar sobre isso, porque em processos de autoobservação, eu já observei que eu fico extremamente triste, incomodado, como se eu tivesse algum problema comigo, como se eu tivesse que me sentir mal, ou que a outra pessoa que tá perdendo, que ela que tem que se sentir mal, como se eu fosse o último boiceta do pacote do mundo. Isso é uma merda. Ter esse tipo de pensamento é uma merda, porque isso é egocêntrico e narcisismo tóxico puro. Como se eu fosse a última pessoa do mundo, que a pessoa tem que ter tesão em mim. Não é? Como que é isso pra você? Eu tenho observado isso. Confesso pra vocês que tem me incomodado muito. E tem me incomodado mais ainda porque eu percebi que eu fazia isso foi quando fizeram isso comigo. Então, quando eu quis, né? Quando eu não quis transar com alguém, beijar alguém, essa pessoa ficou brava comigo e como se o problema tivesse em mim, né? Como se eu tivesse traumas, que aí não fez essa pessoa eu querer ficar com essa pessoa. Essa pessoa trouxe essa energia de, como eu falei, né? Como se ela fosse a última travesti do pacote da vida do mundo. E aí, eu falei, tá, o que habita em mim que tá me incomodando isso? Eu percebi que eu fazia igual. Nessa situação especificamente. E eu quero trazer pra você, gente, vou até falar uma coisa que veio aqui. Não tô generalizando, porque nem sempre tudo que os outros faz de merda pra gente, a gente fez pra essa pessoa. Às vezes a gente precisa lidar com BOs, a gente precisa às vezes denunciar, às vezes a gente precisa expulsar, enfim. Agora, em relação a aprender a dizer não e aprender a ouvir não, é um processo que a gente vai fazendo em conjunto. Porque a gente não aprendeu a fazer isso, né? Imagina. A gente muitas das vezes aprende a ser desejados e não desejar, né? Tava assistindo um canal da Carol, que ela fala exatamente isso. Que a gente aprendeu a ser desejadas, né? Ela tá especificamente falando sobre mulheres. E é real, né? A gente aprende a ser desejado e não aprende a desejar. Aí, eu começo a aprender a desejar. Começo a escutar o que eu quero. Começo a ouvir, né? Que de fato é importante pra mim. Que de fato eu desejo. E aí, a gente aprende, então, a impor limites. E quando a gente aprende a impor limites, aprender a respeitar o limite do outro também é um processo que vem junto. A gente pode fazer isso. E quanto mais a gente tem consciência, mais a gente escuta pessoas falando, ensinando, colocando água aqui. Você que tá me ouvindo agora, é muito importante que você respire, né? Vamos respirar? Porque a gente não aprendeu isso na escola. Eu não aprendi na escola. A gente, muitas das vezes, aprende algumas coisas. Na verdade, a gente desaprende a se comunicar, a se relacionar, a se sentir bem, né? Em ambientes completamente variados e tóxicos. E agora a gente está buscando encontrar esses ambientes que não são tóxicos, que a gente consiga respirar, né? Sendo quem a gente é, sem precisar, como diz aquela música da Flora Matos, Preta de Quebrada, tem uma parte da música que é uma pessoa falando que a gente precisa ser quem a gente é, não é exatamente assim, tá? Mas é uma coisa assim,
A gente precisa ser quem a gente é sem precisar entrar em acordo com outra pessoa pra perguntar se ela vai amar a gente daqui 20, 30, 40 anos. Aí ela fala, certamente a pessoa vai te amar, mas talvez não da forma que a gente gostaria, né? Não no esquema que a gente gostaria. E aí como a gente ama, né? Como a gente ama esse amor em liberdade. Quando a gente, durante tanto tempo, se sentiu presos em papéis sociais, não é assim? Aí a gente nasce, né? Aí dependendo do que você nasce no meio das pernas, tem todo um roteiro já pré-determinado para o que você é. E aí se você não é aquilo que você ouviu que tinha que ser, são diversas formas de opressões através disso. Aí já ouviu aquela frase do o sonho do oprimido é ser opressor. Não é assim? A gente é violentado e a gente quer violentar. E aí a gente percebe que isso não muda. Não é assim? Gente, se eu acho que alguém não quer ficar comigo porque eu sou um boiceta, porque eu tenho uma buceta, porque eu não tenho barba, porque eu tenho tatuagem... Gente, se eu for pensar nisso, eu vou ter razão. A minha mente vai acreditar. Agora, se eu acreditar que a outra pessoa não quer ficar comigo porque ela tem desejos diferentes dos meus, porque existem outras milhões de pessoas das quais ela vai se relacionar e se sentir bem, o amor que eu ouvi esses dias, que eu achei lindo e que é um desafio, eu acredito que seja pra você também, ou não, deixa aí nos comentários, que o amor é você amar a outra pessoa, né? Eu amo você mesmo que eu não esteja incluído nisso. E aí quando eu falo pra mim, como eu falo pra mim mesmo, eu te amo, né? Olhar pro espelho e falar eu te amo mesmo que eu não esteja incluído em você, é no sentido de o eu que morreu, o eu que já é do passado. Aquele eu de 20 anos atrás, eu ia falar 30 anos, eu tenho só 25. Mas assim, é isso, né? É o meu eu de 25 anos atrás, imagina. Se a gente fosse voltar no tempo aqui material, o ser nem teria aqui agora. Aí como que eu deixo esse eu o eu que morreu, naquela relação que morreu também. Assim, eu tava assistindo, estudando, né? Os vídeos da Carol, que é do Amores Possíveis. E ela fala uma coisa muito interessante em relação a, né, a psicanálise, fala sobre a morte, né? Que a gente tem que lidar além do relacionamento, mas a morte do quem você era. Não é assim? E quando a gente tá nesse momento ainda de não aceitar o não do outro, né? E não saber impor limites, gente. Você sabe o que acontece em relações? Abusos. Né? Abusos. Por quê? Porque você não sabe os seus limites. A outra pessoa não sabe os limites dela. E aí cria-se relacionamentos abusivos. Por quê? Porque até hoje, ainda, na grande maioria, não teve crianças educadas emocionalmente. Não é assim? Puta, tirando água. É uma merda isso acontecer, eu sinto muito por isso, é lamentável. Mas eu também não tô aqui pra lamentar. Eu tô aqui pra, junto com você, cocriar, melhorar, formar, fazer algo que nossos pensamentos criem. Já ouviu falar de Tote? É um deus do Egito. Ele é também o deus Hermes. O Mapi, que é o deus aqui de Pindorama, né? Olha, a primeira lei de Hermes. Tudo está na mente. A gente criou, como diz a Raquel, se a gente aprendeu a ter medo, a gente desaprende a ter medo. Porque às vezes a gente tem medo, não é? A gente não tem medo.
do sucesso, do julgamento das pessoas. Se eu falar alguma coisa pra essa pessoa, né? Eu tava até falando com o Draco, um amigo. Ele falou assim, cara, às vezes eu percebo, né? Uma coisa que eu também percebi em mim, né? Que, cara, se eu não falo, se eu sinto que se eu falar não pra pessoa, a pessoa vai parar de me desejar. Já sentiu isso? Respira. Cara, isso é muito cruel com a gente. Só que a gente foi ensinado a aprender isso. A gente, voltando, a gente aprendeu a desejar e não a ser desejado. Perdão, desculpa, gente, eu falei o contrário. A gente aprendeu a ser desejado e não a desejar. Agora a gente tá aprendendo a desejar, né? E também a ser desejado, né? Então é um equilíbrio, a gente pode manter o equilíbrio entre desejar, né? E ser desejado. Até porque, gente, nossa mente cria, né? E quando a gente entende que a nossa mente cria, meu amor, aí a gente percebe que a gente pode, através dos nossos pensamentos, criar. É um desafio profundo e forte. Por quê? Porque a gente não aprendeu isso. Pelo contrário, a gente aprendeu a utilizar palavras prontas, que óbvio, a gente precisa desse preparo, dessa base, né? Coisas que, infelizmente, a maioria das pessoas na sociedade brasileira foi uma educação muito escassa, né? Por que é educação escassa? Não ensinar sobre finanças, por exemplo, não uma educação básica. Isso é uma base para alguém poder co-criar uma vida próspera, precisa ter um mínimo de educação financeira. E isso, a base, né, da educação, né, brasileira não teve isso, né? Mal artisticamente. Você imagina, olha que eu estudei, assim, tive péssimos professores, assim, sabe? Já fui abusado sexualmente por um professor na escola, sabe? Isso é uma merda. Isso é uma das minhas realidades e tantas outras realidades aí que passaram coisas piores, sabe? Dentro de escola. Então, quando a gente fala sobre educação entre nós, a gente precisa também olhar o passado e ver o que a gente aprendeu e o que a gente não aprendeu. E olhar para isso e perceber que isso é uma das consequências do porquê nós estamos onde estamos hoje. E não é para lamentar, é para observar, olhar, ver os sentimentos atrás disso, não é? Como a comunicação não violenta nos ensina, né? Os 4 passos, os 4 componentes, né, da comunicação não violenta é observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Então, eu observo, tô resistente a aprender, porque lá na escola, quando eu perguntei alguma coisa pro professor, o professor fez chacota de mim. Sei lá. O que já aconteceu com você? Você perguntou uma coisa, todo mundo deu risada, o professor também deu risada, e ele continuou a aula sem dar atenção pra você. Aí agora, você que tem 25 anos, nem se propõe a perguntar, porque tá no trauma. Você é criança, não sabe, aí todo mundo ri da sua cara, ninguém te responde. Nossa, então já virou um trauma. Então, a partir do momento que esse trauma é olhado nesse lugar de observação, de sentimento, o que você sentiu naquele momento? É ter
compaixão com você, tem empatia com você. Você não é uma pessoa burra, né? Tanto que a palavra burra nem deveria ser algo ruim, porque um animal que se chama burro não é menosprezível, não é? Não é um ser que deve sofrer, não é assim? Então, ele é tão importante quanto a minha vida e quanto a sua vida, né? Então, assim, você não é... Então, vamos usar outro termo, né? Você não é uma pessoa incapaz, né? Infelizmente, na sociedade brasileira, existiu uma educação capacitista. O que é isso? É pessoas que estão ali ensinando capacitistas, ou seja, elas não dão atenção para... Também é óbvio, né, gente? Não tem como uma pessoa dar atenção para 40 pessoas. Você tá entendendo sobre a estrutura? Enfim, agora a gente tá se abrindo para novas formas de educação. Novas formas, seja presencial, seja online. Porque a consciência muda. Eu mudo. Eu, enquanto professor, mudo. Eu não vou mudar a sociedade inteira. Eu não vou mudar a sociedade inteira. Eu preciso ter consciência disso como indivíduo. Agora, como coletivo, eu fazendo a minha parte, o outros fazendo a parte deles, vai se criando um campo, né, material, metafísico, né? Começa no campo morfogenético, que é os pensamentos. Não é assim? Vou beber água. Um brinde a nós, que a gente possa celebrar os nossos pequenos passos. Pega lá sua água. Vai dar uma pausa e vai lá. Pegou? Pronto, vamos celebrar um brinde à nossa vida. Então, gente, isso é só um pouquinho do meu trabalho, que é o Portal Criare, tá? Além da criação, tá? Por quê? Porque quando a gente tem consciência, isso daí que eu dei exemplo da escola, é uma consequência também do não saber ouvir não. Porque quando a gente ouve um não quando é criança, é um tapa na cara, não é assim? É um gritando, falando da sua aparência, não é assim? Cara, são várias consequências que a gente tem por causa de uma criação que a gente teve. E quando a gente tá crescendo, não é? Procurando, como diz a Raquel Menezes, né? Fazer algo para a humanidade. Como fazer mais dinheiro? Ela dá o exemplo. Procure, se pergunte como você pode servir a humanidade. E é num lugar de servir, num lugar de troca. Não é num lugar de submissão. Entende? Tem diferença. Submissão é uma coisa, servir é outra. Tá? A essência da palavra. Ser. Servir. Vir. Quando você serve alguém, você volta pra você. Porque como fazer dinheiro? Serve as pessoas. Receba. Quando você contribui um pouquinho para a vida de alguém, e quando você observa que aquilo que você faz já está fazendo isso. Eu conheci um rapaz que falou algo interessante. Ele tá estudando psicologia e tá no final dos estágios dele. E hoje ele tá trabalhando como algum lugar lá do metrô de São Paulo, né? Ele trabalha lá no metrô. E aí ele falou que, embora ele ainda não esteja trabalhando com o que ele quer, ele sente que ele já está contribuindo com as pessoas. Porque, gente, para quem não sabe, o metrô de São Paulo é um dos meios de transportes incríveis. Você vai para lá e para cá, óbvio que, assim, tem uma infraestrutura ainda muito limitada, né? Para quantidade de recursos ainda é muito limitado, mas enfim, ajuda bastante.
E aí, você tá entendendo a mentalidade dele? Traz isso pra você também. O que você tá fazendo hoje que pode contribuir com a vida de alguém? Ah, não faço nada, eu só levanto, não faço nada. Meu amor, você tá respirando. Isso já contribui para a translação, para a transpiração da terra. E quando a gente tem esse olhar, às vezes até parece impossível, porque a gente a vida inteira é colocado num lugar de incapaz, de aberração, não é assim? Aí, nossa, pra gente acreditar que a gente merece coisas boas nessa terra e nessa vida é um processo lento, mas possível, devagarzinho, junto. Porque quando eu sei que eu não tô sozinho, não é assim? Fica mais fácil, fica menos desafiador, fica menos difícil, fica mais fácil. Não é? É um processo para iniciar menos fácil? É, muito menos fácil. Não é? Muito menos fácil. Por quê? Porque a gente não aprendeu. Mas acredite, se a gente não aprendeu lá atrás, a gente pode aprender agora, gente. Sabe? Tem um conhecido, né? Que a gente trocou poucas conversas, mas que foram muito significativas pra mim, bebê amado. Sobre você ter esperança em você. Cara, a gente tem esperança. Esperar, né? Esperança, né? Esperança em nós. Tem esperança em nós. Porque, cara, o dia e a noite, né? E os tempos. Vou deixar aqui que eu gosto desse desenho aqui na parede. O dia e a noite tá acontecendo. E você tá aqui agora. Hoje é domingo, dia 30 de abril. E algo muito interessante está acontecendo hoje. Eu e você estamos aqui, em outro tempo e espaço. Quantos anos você tem? Me fala aí, quando foi a primeira vez que você teve contato com a internet? Eu usei uma época a internet de escada, que você colocava no telefone, o telefone não funcionava. Ou você usava o computador ou o telefone, os dois não rolavam. E aí, cara, hoje a gente pode pegar o celular e ligar no Wi-Fi e usar o celular ao mesmo tempo, não é? Usa o celular, mexe no Instagram, no WhatsApp, desenha, não é assim? Eu fico todo acabado quando eu faço isso. Inclusive eu tô transmutando pra ter outros hábitos, né? Ter hábitos que sejam mais presentes na minha vida. Hoje, você já ouviu falar de Mindfulness? É uma meditação muito boa. De atenção plena. Por exemplo, Mindfulness é: escuta os sons à sua volta. Olha, observa. Traga a atenção pro agora. Aqui. Sente onde seu corpo toca. Isso é o Mindfulness. Gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você um pouquinho, tenha te inspirado um pouquinho. É muito importante esse processo que a gente tá fazendo agora de se autoconhecer, de aprender a ouvir não, de aprender a dizer não, não é? Porque isso serve também pro trabalho, sabe? Às vezes a gente leva a não, isso eu já até procurei no YouTube, vi no YouTube de uma mulher, eu escrevi assim: como aprender a dizer não, né? Não, perdão, como aprender a ouvir não, né?
em relação aos negócios. E aí ela deu um exemplo de um homem, que agora eu não lembro quem, mas ele é tipo um milionário, multimilionário, e ele já ouviu muitos nãos na vida dele, né? E assim, gente, dinheiro é energia, sabe? Eu sei que existem muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, principalmente se você é uma pessoa dissidente, assim como eu, tenho certeza que você já ouviu que dinheiro é coisa do mal, que dinheiro corrompe as pessoas. Só que, quando a gente entende que isso são crenças limitantes que criaram para que pessoas como eu e você não enriqueçam, a gente transmuta e faz o dinheiro fluir cada vez mais através de nós. Eu sou muito grata a Raquel Menezes, um amor pela Raquel Menezes e uma gratidão enorme. Ela é uma mulher afro-brasileira, uma mulher não trans, né, uma mulher cis afro-brasileira, que fala sobre a metafísica do dinheiro, ensina sobre dinheiro na internet, né, e presencialmente também. E eu, enquanto uma pessoa trans, né, eu sinto que, com certeza, isso contribuiu muito pra mim e eu quero passar pra você, principalmente se você é uma pessoa trans. A gente precisa lembrar que nós, pessoas trans, podemos fazer dinheiro fluir através da gente, que a gente pode contribuir com a Terra através da nossa existência, porque muitas das vezes, né, gente, a gente quer provar pra todos que a gente é uma pessoa maravilhosa, porque, imagina, a gente é uma pessoa trans, fala uma vida toda que a gente é uma merda, que a gente não merece nem existir, não é assim? Aí a gente começa a crescer, a ter sucesso, e a gente quer ficar provando pra todo mundo que a gente é, assim, o tops do tops. E a gente é, realmente. Só que a gente não precisa provar nada pra ninguém. E isso eu tô falando pra mim também. Porque muitas das vezes, não sei se você já se observou assim, isso para além de ser trans ou não, eu acredito que pessoas dissidentes são colocadas num lugar de que só é amada quando faz alguma coisa. E a gente não precisa fazer nada pra ser amado. A gente pode ser amado. Isso é uma coisa que eu tô trabalhando em acreditar. Porque às vezes a gente não acredita nem que a gente pode ser amado. Né? E aí, como a gente trabalha pra se sentir amados? Porque se a gente acredita que a gente não pode ser amado, realmente a gente atrai cada coisa. Olha, gente, tô falando de uma experiência própria, tá? É assim, a gente não acredita que pode ser amado, a gente atrai relacionamentos que não nos amam, que querem nos controlar, sabe? Às vezes até que querem nos matar. Então, que você e eu possa agora acreditar que podemos ser amados, sabe? Que a gente pode ser amados, não porque a gente tá fazendo alguma coisa, mas porque a gente existe. Nós existimos. E o único fato da gente existir é o único e o essencial motivo pra gente podermos nos sentirmos amados. E amados por nós, por outras pessoas, pela natureza. Eu já cheguei num ponto de acreditar até que a natureza não gostava de mim. Você imagina. Então, hoje que a gente pratica a sensação de eu posso ser amado. Sabe, gente, eu já tive muita vergonha de morar na minha casa. Porque eu tive uma base do que era melhor ou não na escola, na mídia, né? O que separa um lugar de um outro lugar?
que dizem que é bom e que dizem que é ruim. O preconceito, não é assim? Meu amor, que você tenha uma vida próspera, com sucesso em base do que é sucesso pra você. E se você, assim como eu, ainda não sabe muito bem o que é sucesso, porque, não é, gente? A gente não aprende nem isso, né? A gente não aprende, não reflete que vida que a gente gostaria de ter na escola, né? Então, deixa eu comer uma banana. Vou, junto com você, refletir o que é sucesso pra você, tá? No próximo vídeo, tá? Se você quer assistir, o próximo vídeo é sobre a reflexão do sucesso, procure aí no YouTube sobre sucesso, né, no meu canal. E hoje é isso, que a gente possa, a partir dessas reflexões, entender que alguém que não quer nos beijar não significa que essa pessoa tem algum problema, né? E se a gente não quiser beijar alguém, não significa que nós temos um problema. Que a gente possa refletir o que a gente quer na nossa vida afetiva e ficar firmes com isso. O que eu quero dizer em ficar firme com isso é... Se você quer... Vou dar um exemplo. Se você quer uma pessoa que te trate de determinada maneira, que você se sinta de determinada maneira perto dessa pessoa, e aparece outras pessoas que você sinta, que você se sinta, que, sabe, que você sente algo bom e próspero, mas que você fique firme na maneira como você se sente perto das pessoas e como você trabalha com você, né? Pensando em como você pode servir a humanidade, como você pode usar os recursos que você tem hoje, ser grato a esses recursos, não ter vergonha por estar começando devagarzinho, não ter vergonha porque tá morando ainda com as suas mães, seus pais, né? Isso é pra mim também. Tem pessoas que não moram com as suas mães e seus pais, começaram muito cedo a trabalhar. E eu honro essas pessoas. Se você tá nesse lugar ainda, de ainda morar com a sua mãe e com seu pai, começa onde você tá. E lembre-se que você pode ser amado e amade, independente do que você esteja fazendo. Tá bom? Eu vejo você e namastê, até mais.